Entrevista com a secretária de Saúde de Indaiatuba, Graziela Garcia, sobre o balanço das ações da pasta em 2021. Secretária, em relação à pandemia de Covid-19, quais são os destaques, os índices que se destacam nesse fechamento de 2021? Bom, acho que sem dúvida nenhuma o percentual de cobertura vacinal em 75%, sendo Indaiatuba a primeira a atingir esse percentual, foi um número, acho que o indicador mais positivo aí de toda a pandemia. O município hoje já conta com mais de 80% da sua população imunizada com esquema vacinal completo. Um outro número que eu destacaria são os atendimentos médicos da telemedicina. Durante o período da pandemia, o uso da plataforma, foram realizados mais de 70 mil atendimentos médicos online, né, via plataforma de telemedicina. Então, a vacinação, o percentual, como sendo Indaiatuba a primeira, e o número de atendimentos na plataforma da telemedicina, né, na Minha Saúde Covid, acho que os números foram os dois grandes destaques aí. No segundo semestre, foi iniciada a oferta da quimioterapia para o tratamento do câncer na rede municipal de saúde. Qual o balanço desses primeiros meses do serviço? O balanço é que é um fato inédito, porque aqui no município, nos últimos 10, 15 anos, na região, né, da região metropolitana de Campinas, nenhum serviço para quimioterapia foi autorizado a iniciar. Então, o fato de 2021 Indaiatuba ter recebido autorização para ter quimioterapia no município foi um passo muito importante. As nossas equipes, nesse momento, têm trabalhado em treinamento, têm desenvolvido todos os protocolos aí, têm feito a triagem dos pacientes e é um serviço que vem para ficar, né? Nossos pacientes precisam. Em relação à prevenção ao câncer de colo do útero, quais são os avanços obtidos a partir do diagnóstico precoce do HPV, visto que esse é um trabalho diferenciado da Secretaria de Saúde de Indaiatuba? Indaiatuba foi a única cidade a substituir o exame de Papa Nicolau pelo teste de DNA de HPV. Na verdade, os outros municípios, eles realizam uma vez por ano ou uma vez a cada 2 anos a visita da mulher ao centro de saúde para coletar o exame chamado Papa Nicolau. Indaiatuba deu um passo muito grande nessa área, porque realiza a detecção do vírus, do DNA do vírus de HPV, que lá na frente pode levar a mulher a ter um câncer de colo de útero, né? Então, esse exame, essa coleta de material é realizada uma vez a cada 5 anos e num passo muito anterior ao desenvolvimento da doença. Então, é uma proteção muito grande para as mulheres. Esse trabalho foi citado em vários veículos internacionais, não é? De tão importante que foi esse trabalho feito aqui no município, essa ação de saúde para as mulheres realizadas aqui em 2021. Este ano, houve investimento na área de infraestrutura da rede municipal de saúde? Bom, com a pandemia foi necessário uma reforma da UPA, foi necessário, o Hospital Dia, ele já havia sido reformado anteriormente, ele estava preparado, né, tanto na parte de infraestrutura quanto de equipamentos, foi transformado numa UTI durante um período para poder ter uma oferta maior de leitos. Depois retornou para a sua identidade de origem, né, que é fazer cirurgias, e o Hospital Augusto de Oliveira Camargo, que durante a pandemia os leitos foram separados para a Covid, foram aumentados, criados leitos para a Covid, e hoje parte desses leitos, com a queda, com a melhora dos números, eles passaram a integrar os leitos clínicos do Hospital Augusto de Oliveira Camargo, porém de maneira permanente. Então, 10 leitos de UTI foram agregados aos leitos gerais que o município já tinha e mais 20 leitos de enfermaria que então estavam sendo usados para Covid e também passaram para leitos gerais e de forma permanente agora. Secretária, foi possível cumprir o orçamento da saúde em 2021? Foram necessários créditos adicionais? Como foram os repasses também do governo federal e estadual? Sim, foram necessários créditos adicionais e por mais que Indaiatuba tenha planejamento e seja destaque no planejamento, inclusive orçamentário e de transparência pública, né? Houveram-se necessidades de créditos adicionais no decorrer do exercício por conta da evolução da doença e
da necessidade de leitos, principalmente, né? Indaiatuba teve que comprar leitos em hospitais da região para poder ajudar no momento mais difícil da pandemia. Então, foram necessários sim. Ao todo, Indaiatuba, durante o ano de 2021, investiu quase que 34 milhões de reais em Covid para atendimento aos pacientes da Covid-19. Né? Desses 34, 20 foram exclusivamente do município, recurso municipal, recurso do Tesouro. Né? Houveram aportes de emenda parlamentares que também ajudaram, contribuíram para esse orçamento, mas no total foram 33 milhões exclusivos para a Covid-19. E para 2022, quais são as perspectivas sobre a pandemia de Covid-19? Bom, a perspectiva depende da ação das pessoas nesse momento, principalmente, né, final de ano, historicamente as festas, as aglomerações, a gente precisa ainda tomar muito cuidado com isso, e a questão do uso de máscaras, não é? A doença, o vírus continua em circulação, em menor, nós temos uma circulação menor, mas o vírus ainda circula, né? Nós ainda precisamos do uso de máscara. E a Covid-19 é uma doença que depende do comportamento social. Então, depende do comportamento das pessoas, como a gente vem dizendo aí nesses 2 anos. Então, as festas, as aglomerações, aquelas pessoas que resistem ao uso de máscaras, não é? Isso pode fazer com que nós tenhamos um repique da doença nos próximos meses. Então, as autoridades de saúde têm uma preocupação muito grande com o mês de janeiro e fevereiro. E para isso, você me pergunta sobre as perspectivas. Tudo depende da ação da sociedade. Nós temos aí 80% da população aqui no município vacinada, mas lembrando que a vacina não protege 100%. Então, nós podemos ainda ser acometidos pela doença mesmo com as doses completas, não é? Então, a gente pede aí a colaboração de toda a população, principalmente no que se refere ao uso de máscara. Deve ocorrer um novo chamamento para vacinação em 2022? Sim, a vacinação nós continuaremos com as doses adicionais, que são as terceiras doses, e também com a repescagem, né? Então, quem não recebeu a vacina ainda continuará sendo chamado para fazer a vacina pelo menos nos primeiros meses de 2022. Depois, a expectativa é que essas vacinas sejam recolhidas e as pessoas, nós não sabemos se essas pessoas que não receberam a vacina até aqui poderão receber passado o mês de janeiro de 2022. Nós ainda não temos essa informação. E sobre o Carnaval de 2022, secretário, Indaiatuba vai realizar ou não? Nós não sabemos ainda, depende de uma reunião regional com os outros municípios aqui da região metropolitana de Campinas para uma decisão conjunta. Mas o que importa de fato é a consciência das pessoas, porque não adianta suspender o Carnaval oficial e as pessoas fazerem reuniões em casa, churrascos, festas nas chácaras, não é? Então não tem muito sentido, suspende oficialmente, mas as pessoas marcam o seu carnaval privado, particular, né? E da mesma maneira aglomerando pessoas. Então ainda depende de uma decisão conjunta dos municípios vizinhos para que essa decisão realmente seja consistente, mas independente da decisão que for adotada, nós precisamos da consciência da população para que não aglomere ainda. Mais um pouquinho de paciência e a gente passa por essa etapa.